Antes de orarmos, respire fundo. Dê um passo para fora da correria do dia. Silencie a alma. Este é o seu momento com Deus. Você já parou para pensar que talvez esta geração seja aquela que verá a volta de Jesus com os próprios olhos? Isso não é sensacionalismo, é a soma dos sinais. E essa consciência deve nos despertar do sono espiritual. A palavra diz, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3:8. Esse versículo não é poesia, é uma chave espiritual. É Deus nos dizendo, o que parece demorado para vocês, para mim está no tempo certo. Quantas vezes olhamos ao redor e pensamos, Jesus, por que tanta demora? Porque o mundo está assim e o Senhor ainda não voltou. Mas Deus não se atrasa. Ele está aguardando que mais e mais pessoas se arrependam e voltem para Ele. O coração do Pai não deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. E enquanto os céus esperam, os sinais se multiplicam diante dos nossos olhos. Guerras, crises, desamor, engano, tudo aquilo que Jesus nos alertou. Em Mateus 24 está se cumprindo diante de nós. E é por isso que essa manhã é tão importante. Porque antes de qualquer compromisso, antes das notificações do celular, antes das pressões do trabalho, existe uma prioridade que não pode ser negligenciada. Preparar o coração para o encontro com o Senhor. Talvez hoje seja mais um dia comum para muitos, mas e se fosse o último? Como está sua alma? O que Jesus encontraria ao olhar dentro de você? Vamos orar. Senhor, nesta manhã eu quero abrir os meus olhos espirituais. Quero reconhecer que o tempo está avançando e que a Tua palavra se cumpre com perfeição. Eu não quero ser como aqueles que não reconheceram a Tua primeira vinda. Eu quero estar desperto, atento, com a minha lâmpada acesa. Ensina-me a valorizar cada dia como uma dádiva. Renova em mim o temor do Senhor e o desejo de viver para a Tua glória. Que este dia seja marcado por uma fé viva, uma esperança acesa e um coração cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Senhor, quantas vezes o Senhor já passou por nós e nós não percebemos? Quantas manhãs começamos apressados, buscando respostas, mas ignorando aquele que é a resposta? A Tua palavra nos mostra uma cena tão impactante. E quando Jesus chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se Tu conhecesses ao menos neste teu dia, o que a Tua paz pertence. Lucas 19:41-42. Jesus chorou. Ele viu um povo cego espiritualmente, que tinha diante de si a maior oportunidade de todas, e perdeu. Pai, eu não quero ser como Jerusalém naquele dia. Eles tinham as Escrituras, os sinais, os profetas, e mesmo assim, não reconheceram o tempo da visitação. Não quero que meu coração esteja tão ocupado com o agora, tão envolvido com as distrações, que eu perca o essencial. O Senhor está voltando. E talvez, mais do que nunca, estamos cercados de evidências gritantes de que esse momento está se aproximando. O mundo não é mais o mesmo, e a palavra está se cumprindo com uma exatidão impressionante. Hoje, Senhor, eu me humilho diante da Tua presença. Se em algum momento eu perdi a sensibilidade espiritual, reacende em mim a chama do discernimento. Abre meus olhos para enxergar o invisível. Não me deixa desperdiçar esse tempo. Não quero viver como se tudo fosse continuar do mesmo jeito para sempre. Se o Senhor está perto, me prepara. Se o céu já está em movimento, desperta minha alma para corresponder. Eu não quero te entristecer com indiferença. Eu quero te honrar com arrependimento, com entrega, com fé. Espírito Santo, me convence das áreas em que eu endureci, das distrações que roubaram minha atenção. Eu não quero mais ignorar a Tua voz. Que essa manhã seja um novo começo. Que este seja o dia em que eu reconheço. Jesus, eu sei que o Senhor está perto. Que eu nunca me acostume com a ausência da Tua presença. Que eu nunca trate como comum aquilo que é sagrado. Que eu nunca feche os olhos para a Tua visitação. Senhor, quando olhamos para trás, vemos que gerações inteiras já ouviram sobre a Tua volta. Mas, pela primeira vez na história, todos os sinais profetizados estão se alinhando com uma precisão que não dá mais para ignorar. Não é mais apenas uma expectativa distante, é uma realidade que se aproxima. Tudo está preparado. As profecias que pareciam tão distantes agora fazem sentido. O cenário do mundo confirma o que a Tua palavra anunciou com milhares de anos de antecedência. Isso nos faz tremer, mas também nos faz despertar. Estamos cercados por avanços que confirmam o que antes parecia impossível. Como as duas testemunhas de Apocalipse 11,
cujos corpos serão vistos por todo o mundo em tempo real, algo que só hoje com a internet e as redes sociais é plenamente possível. Senhor, nós somos essa geração, aquela que tem diante dos olhos a infraestrutura do Apocalipse sendo construída em ritmo acelerado. E mesmo assim, muitos ainda vivem como se nada estivesse acontecendo, como se a vida fosse só sobre trabalhar, comer, dormir e repetir tudo amanhã. Mas hoje, diante da tua presença, eu oro. Quebra esse ciclo em mim. Rompe com essa rotina vazia que rouba o brilho da eternidade no meu olhar. Eu não quero mais ser indiferente, Senhor. Eu quero ser como as virgens prudentes da parábola que mantiveram suas lâmpadas acesas, que se prepararam, que esperaram o noivo com fé e vigilância, que cada manhã minha seja vivida como se fosse a última, que cada escolha reflita a esperança da tua volta, que cada passo meu seja dado com os olhos na eternidade. Espírito Santo, fortalece a minha fé. Livra-me da frieza espiritual, do conformismo com o pecado, da distração com as coisas deste mundo. Não permita que eu seja pego de surpresa. Que mesmo em meio ao caos, eu permaneça firme, esperando em ti. Se o mundo está escurecendo, que a tua luz brilhe ainda mais forte dentro de mim. Porque mesmo em meio às dores de parto, mesmo com as trevas aumentando, o teu retorno é certo. E essa certeza me consola, me fortalece e me transforma. Se você também quer viver como alguém que espera pelo céu, escreva: eu sou da geração que espera por Jesus. Senhor, hoje eu compreendo com mais clareza o aviso de Jesus. Tomem cuidado para que ninguém os engane. Mateus 24:4. Essa não foi uma sugestão, foi um alerta. Uma advertência direta sobre o tempo em que vivemos. Porque o engano dos últimos dias não virá com aparência de mal, mas com aparência de verdade distorcida. Não virá com uma placa dizendo isso é pecado, mas com discursos bonitos que suavizam o erro, que confundem o certo e o errado. E muitos, até mesmo os escolhidos, correrão o risco de se desviar. Espírito Santo, guarda meu coração. Tantos estão sendo levados por palavras que massageiam o ego, mas que não curam a alma. Tantos estão confundindo liberdade com libertinagem. Estão chamando luz de trevas e trevas de luz. Estão normalizando aquilo que o Senhor chamou de pecado. Estão trocando o evangelho da cruz pelo evangelho da conveniência. E em meio a tudo isso, a minha oração hoje é: firma os meus pés na verdade. Eu não quero ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não quero uma fé frágil. Eu quero estar enraizado em ti, Senhor. A tua palavra é clara. Nos últimos dias muitos se ofenderão. Trairão uns aos outros, o amor se esfriará, e os falsos profetas enganarão a muitos. Tudo isso está diante dos nossos olhos. É real. Está acontecendo agora. Por isso eu te peço, me dá discernimento. Me dá coragem para permanecer quando for mais fácil ceder. Me dá firmeza para não seguir a multidão, mas seguir o Cordeiro. Me dá sabedoria para ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Seja a minha âncora, Senhor. Em tempos em que tudo se relativiza, que eu me agarre à tua verdade como a única rocha firme. Que eu não tema ser criticado por escolher a santidade. Que eu não me envergonhe de defender o que é certo. Que eu não negocie os meus valores para agradar quem não te honra. E mesmo que todos se desviem, guarda-me de ser parte da multidão. Eu quero te agradar, mesmo que isso custe tudo. Senhor, tu disseste que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E não era qualquer amor. Era o ágape, aquele amor que vem do alto, o amor que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Amor pelos irmãos, amor pela tua verdade, amor pelo teu reino. E essa palavra me corta por dentro, porque percebo que esse esfriamento já está acontecendo, não só no mundo, mas dentro da tua própria casa. Vemos igrejas divididas por vaidades, irmãos em Cristo se atacando como inimigos, gente se alegrando com a queda do outro, ao invés de se ajoelhar e chorar por arrependimento. O altar virou palco, a adoração virou entretenimento, e o amor virou indiferença. Mas, Senhor, eu não quero me tornar mais um coração gelado nesse tempo. Eu não quero ser alguém que canta com os lábios, mas tem o coração distante. Eu quero queimar por ti. Eu quero amar como o Senhor amou. Ela muda a forma como eu falo, como eu penso, como eu ajo. Porque quando eu vivo com os olhos fixos na eternidade, eu passo a enxergar o pecado como um ladrão de propósito. Eu deixo de brincar com o erro. Eu começo a buscar pureza não por obrigação, mas por amor. E é essa purificação que eu te peço hoje.
Não apenas um arrependimento superficial, mas um coração rendido. Espírito Santo, vem sondar as intenções mais escondidas do meu ser. Vem me mostrar aquilo que tenho tolerado, aquilo que tenho escondido, aquilo que tenho justificado com desculpas, mas que está me afastando do teu plano. Porque a tua palavra é clara: sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero ver. Eu quero te ver. Ajuda-me a resistir àquilo que o mundo normalizou. Ajuda-me a dizer não, quando tudo dentro de mim gritar sim. Ajuda-me a manter os olhos limpos, num tempo em que tudo ao nosso redor tenta nos contaminar. Senhor, tantas vezes eu me sinto fraco. Tantas vezes parece que não vou conseguir. Mas é nesse lugar de fraqueza que a tua força me encontra. Então vem com a tua graça. Vem com o teu poder. Me levanta, me separa, me fortalece. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser um reflexo da tua luz. Quero que as pessoas vejam em mim algo diferente. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu carrego a marca da tua presença. Que a esperança da tua volta queime dentro de mim como um fogo consumidor. Que essa esperança me afaste do que te entristece e me aproxime do teu coração. Senhor, mesmo diante de tanta frieza, ainda há um clamor. Mesmo diante de tanta apostasia, ainda há remanescentes. Pessoas que, como eu, ainda choram na tua presença, ainda te buscam de madrugada, ainda creem que vale a pena seguir teus caminhos. E é por essas pessoas e por mim mesmo que eu clamo agora: não nos deixe desistir. Ainda que o mundo grite o contrário, ainda que sejamos ridicularizados por mantermos nossa fé, queremos permanecer no teu caminho até o fim. Quantas vezes já me perguntei se estou pronto, Senhor? Se meu nome está mesmo escrito no livro da vida? Se eu estou vivendo como alguém que espera o céu? E confesso, nem sempre. Tem dias em que o desânimo bate forte e parece mais fácil viver como todo mundo vive. Mas algo dentro de mim grita: você foi chamado para mais. E é essa voz que eu escolho ouvir. Ajuda-me a não cair no sono espiritual, a não viver em função do agora, a lembrar que tudo passa, mas a tua palavra permanece. Que mesmo quando tudo ao meu redor diz para parar, o teu Espírito me empurre para continuar. Porque quem te espera com esperança pura, vive diferente. Ama diferente, escolhe diferente. Senhor, uma das maiores dores deste tempo é ver tanta gente se afastando de ti. Não por abandono direto, mas por engano sutil. A tua palavra nos alerta. Falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, 24. Isso nos mostra que o perigo não está só do lado de fora da igreja. Muitas vezes, ele se esconde no meio dela. Palavras doces, discursos motivacionais, promessas sem cruz. Hoje, eu oro por discernimento. Livra-me das armadilhas que parecem verdade, mas escondem engano. Livra-me de seguir vozes que me afastam da tua palavra. Eu não quero ser convencido. Eu quero ser transformado. E se para isso eu tiver que ouvir verdades duras, que assim seja. Prefiro uma verdade que me quebra do que uma mentira que me embala até a destruição. Ensina-me a testar os espíritos, a comparar tudo com as escrituras, a não me deslumbrar com o brilho humano, mas a buscar a tua glória. Porque nos últimos tempos, até os eleitos correrão o risco de se desviar. E eu não quero ser um deles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a essência do Evangelho. E essa também é a minha resposta nesta manhã. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Senhor, diante de tantos alertas, diante de tantos sinais, diante de tudo o que foi revelado, o que mais posso fazer se não me render? Eu reconheço, sou pecador. Eu reconheço que sem ti eu estou perdido. Mas hoje eu levanto as mãos da minha alma e digo: Jesus, eu creio em ti. Eu recebo o teu amor. Eu recebo o teu perdão. Eu quero a vida eterna que só o Senhor pode dar. Não quero mais viver dividido. Não quero mais viver pela aparência. Não quero mais viver um evangelho superficial. Eu te entrego tudo. Meus planos, meus medos, meus pecados, meus dias. Faz morada em mim. Reina em mim. Transforma-me por dentro, até que eu pareça contigo. Senhor, se este mundo está perto do fim, que a minha vida comece hoje em ti. Que eu viva os meus próximos dias como alguém salvo pela graça, lavado pelo sangue e cheio da esperança da tua volta. Que se alguém olhar para mim, veja um reflexo do teu amor.
Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu te escolho como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu sou teu para sempre. Se hoje você quer selar essa decisão no céu, escreva com fé. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Hoje oramos com o coração despertado. Ouvimos as trombetas do tempo soando nas Escrituras. Vimos os sinais, sentimos o clamor do céu e fomos confrontados com uma pergunta que não pode mais ser adiada. Estamos prontos para a volta de Jesus? Se a resposta é ainda não, que essa oração seja o ponto de virada. A palavra nos mostrou que o tempo de Deus não é como o nosso, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mostrou que o mundo caminha velozmente para o cumprimento das profecias, mas acima de tudo, nos lembrou de algo essencial. Jesus ainda está esperando por mim, por você, por corações dispostos a viver com propósito e eternidade. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o que fazer enquanto esperamos. Vigiar, orar, perseverar, amar, purificar-se e anunciar que o Rei está voltando. E quando tudo parecer escuro, quando as notícias forem duras, quando as dores deste mundo parecerem insuportáveis, que você se lembre, há um céu preparado para os que não desistem. Que o Senhor te encontre com a lâmpada acesa, com o coração fiel e os olhos no alto. Viva preparado não por medo, mas por amor. Porque o que está por vir é infinitamente maior do que tudo o que este mundo pode oferecer. Se essa oração falou com você, tirou um peso do seu coração ou te lembrou do amor de Deus, então não guarde só para você. Comente amém, curta, compartilhe com alguém que também precisa desse momento com Deus e se inscreva no canal para acompanhar as próximas orações. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma honra orar por você.